quinto ano, bom dia! E hoje, como é que todos vocês estão? Espero que bem. Por favor, para que a gente possa elaborar essa atividade, vocês precisarão fazer a leitura desse texto, tá? Página 14, página 15, certo? É uma atividade que depende muito da leitura de vocês e compreensão, ou melhor, interpretação, para que vocês possam fazê-la. Não é que eu vou deixar sem a explicação, irei sim. Irei fazer a explanagem do conteúdo. Mas desde já, mesmo com minha orientação, vocês, por favor, façam a leitura, façam as marcações com marcadorzinho de texto. Se vocês encontrarem palavras que não estejam compreendendo, por favor, vocês marquem no texto, tá? Se possível, pesquise essa palavra no dicionário ou algo do tipo, ou se caso você tiver muita dúvida, pergunta a mim que eu vou tentar te responder e tirar ela, tá bom? Eu agradeço. Gente, olha só, hora da leitura, página 14. Que iremos trabalhar o que são crimes ambientais, tá? Diz assim, isso é um dos artigos que fazem parte das leis, de tantas outras leis, que estão regidas, que deveriam ser realmente colocadas em prática e não somente apenas escritas em um papel. Mas vamos lá, deixa eu falar para que vocês ouçam. Artigo 25. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Olha, vejam bem, isso é uma opinião pessoal, como vocês todos têm, mas eu acho que, de certa forma, acredito que pensamos iguais. Nós, por meio de tantas reportagens, internet, televisão, enfim, tantos os meios de comunicação que nós temos hoje, é uma das coisas que mais nós vemos, é desmatamento, não é isso? Desmatamento, queimada, tráfico de animais selvagens. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, não é dizendo que não há um órgão que seja responsável por todos esses comportamentos. Existem sim. O IBAMA, por exemplo, é um órgão de muita importância, de alto valor, e ele é um dos responsáveis pela organização, pela manutenção de toda essa desordem, vamos dizer assim. Porém, nós sabemos que, como é que eu irei colocar? Quando a gente fala em questões econômicas, em questões financeiras, melhor dizendo, digamos que o dinheiro sempre se sobrepõe a muitas situações. Então, como a gente vê sempre desmatamento, tráfico ilegal de animal, porque sim, existem animais que são traficados para outros países, com o intuito de fazer algum medicamento, ou mesmo para traficar, porque de repente determinada quantidade de pássaros, espécies de pássaros que aqui tem no Brasil, em outra região não tem. Então, enfim, tudo isso, né? Então, quando a gente fala em organização, sobre esse ponto de vista, o que acaba superando em grande parte é a questão financeira. As pessoas que mais detêm o poder financeiro acabam fazendo essas extravagâncias, né? E acabam danificando o meio ambiente. Como assim, tia? Veja bem, na Amazônia, né, que há todas essas situações, muitas delas são ocasionadas, em especial, para basicamente criação de animais. E quando eu digo criação de animais, eu volto a dizer a criação do gado, o desmatamento de áreas para pastagem. Estamos falando também de árvores
centenárias, mata nativa, que são devastadas, para que aqueles troncos enormes tornem-se, não sei, utilizado para a indústria com o objetivo o objetivo residencial em construções, móveis e tantos outros, né? Sabemos que para os dias atuais tem que haver um reflorestamento dessas áreas e para o uso dessa natureza há necessidade de que áreas sejam reflorestadas com os devidos fins para que seja utilizada da forma mais adequada, né? Bom, isso é o que deveria ser. Vejam bem, aqui diz o seguinte, lendo, a Constituição Federal, lei maior do nosso país, estabelece que todos têm o direito a um meio ambiente equilibrado e, ao mesmo tempo, o dever de conservá-lo. Em nosso dia a dia, contudo, lemos nos jornais e na internet sobre uma série de ações humanas que prejudicam o meio ambiente, como o desmatamento, a poluição, considerados crimes ambientais. Ponto. A seguir, vamos conhecer alguns crimes regidos pela Lei número 9.605, de 13 de fevereiro de 1998. Gente, aqui são os crimes, tá? Eles são regidos por essa lei, que eu acabei de falar. São crimes, todos eles. Crime contra a fauna, estamos falando de animais silvestres, como falei, os nativos em rota de migratória. Crimes contra a flora, ou seja, a utilização dela em desacordo com as normas de proteção, destruição e danificação da floresta. Poluições e outros crimes ambientais, no caso estamos falando da poluição como um todo, certo? Que pode provocar danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da flora. Crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, construções em áreas de preservação, área em volta delas sem autorização ou desacordo com a autorização concedida. Crimes contra a administração ambiental, afirmação falsa ou enganosa, esconder ou deixar de dizer informações e danos técnicos científicos em processos de licenciamento ou autorização ambiental, infrações administrativas, ações ou omissões que violem regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Olha, são muitas informações, né? A gente acaba não assimilando tudo, até porque são palavras mais ricas. Por isso que eu disse e volto a dizer de novo. Essas palavras que vocês tiverem dificuldade na interpretação, vocês grifem. Podem me perguntar? Podem me perguntar. Eu estou retornando com o esclarecimento dessas palavras para vocês. O que não pode é vocês ficarem na dúvida com relação a elas. Gente, de forma geral, o que eu quero dizer, diante do que nós acabamos de ler, essas são as leis que são regidas e quais são os crimes que são cometidos, tá? Vejam só, tem algo que a gente costuma ver bastante, principalmente em nossa cidade. Eu falo isso porque já vi. E acredito que se vocês, de repente, podem ter alguém muito próximo ou conhecer alguém que comete essa infração. Primeiro, acredito que a grande maioria gosta de animais, né? Ou mesmo que não gosta, a gente às vezes não gosta do animalzinho, mas por não gostar não quer dizer que não devemos ter respeito por ele. Não gosta, deixa ele quietinho no seu lugar, seja ele qual animalzinho for. Mas assim, a população, em especial a população do interior, e enfim, de diversos lugares. Eu coloquei interior, mas acho que é de amplos os espaços. Costumam, como eu disse, caçar animais, alguns animais. E, em especial, a gente vai ver bastante, com muita frequência, pássaros. Pássaros que são mantidos em cativeiro. Porque você manter um pássaro numa gaiola é um crime, não é, gente? A gente tira, olha só a situação. Nós estamos vivendo uma pandemia. Uma pandemia. E muitos de nós, vocês aí em casa, assim como a tia aqui, os pais, enfim,
estamos passando por uma dificuldade de acostumar-se com a situação que estamos vivendo. A rotina foi quebrada, então o hábito da gente sair com mais frequência já não é mais o mesmo, tá tudo mais limitante. A escola, o funcionamento da escola, por enquanto, está em aulas remotas. E olhe só o que é que nos acontece. Dependendo, ficamos irritados, tristes, não é isso? Porque ficamos confinados em um espaço com poucas atividades para ser feitas, porque estamos acostumados a vir até essa liberdade. Imagine só nós sermos um pássaro, seja ele que espécie for, e de repente viver confinado em uma gaiola. O que seria? Como seria? A única coisa que esse pássaro tem a fazer é cantar um canto triste, porque já não é mais de alegria, aquela vasilhinha com água e aquela pouca alimentação. Esse pássaro, muitos desses pássaros que eu tenho certeza que vocês já viram nas gaiolas, em diversos lugares, muitas vezes são tirados da natureza de forma inapropriada e são colocados ali como um prêmio, como simplesmente algo para, não sei, para engrandecer o proprietário, né? Engrandecer no sentido assim, dele ter como título, porque na realidade tem muitas espécies de pássaros hoje, nós sabemos, que estão entrando em extinção. Os que não estão entrando, muitos outros já não existem, certo? E dependendo da situação, o IBAMA, por exemplo, ele, como é um órgão responsável, ele pode multar o dono desse pássaro, o dono não, o que capturou esse pássaro, que tirou ele da natureza. E assim serve para tantos outros animais, que são retirados da natureza e são colocados em casa e tratados como animais domésticos. Um pássaro, ele necessita, assim como eu e você, ter a liberdade de voar aos céus e cantar, assim como eu necessito dessa liberdade, o pássaro também necessita disso. E é onde entra o IBAMA, como eu falei. O IBAMA entra nessas situações. O IBAMA é um órgão responsável para evitar grande desmatamento, apesar de hoje em dia estar muito avançado esse desmatamento. Enfim, né, gente? Vocês estão entendendo? Eu espero que sim. Então, quando você vê um passarinho na gaiola, não pense que ele vai estar feliz, não. Tem muitos pássaros que são registrados pelo IBAMA, eles têm uma pulseirinha, geralmente em uma das patinhas, assim como outros animais, que são retirados da natureza. Às vezes não há como colocá-lo de volta porque ele já se acostumou com a alimentação, com a água sendo deixado todos os dias. E se ele volta para a natureza, ele acaba morrendo, porque ele perdeu o senso silvestre que ele tinha, entendem? Então, muitos desses animais que a gente às vezes vê na casa de alguém, pode ter certeza que são animais que muitos deles são retirados da natureza de forma ilegal, certo? E que nós, eu e você, aprendemos a valorizar, aprendemos a respeitar esse ambiente para que próximas gerações possam viver também. Viver não por viver, mas ter qualidade em vida, certo? Olhem só, aqui, por exemplo, na página 15, temos uma imagem, nós temos duas imagens. Nós temos aqui o desmatamento, a poluição e nesta última, como eu falei, o órgão responsável, o IBAMA, que vem verificar o corte ilegal de madeira no Pacajá, no sul do Pará, em 2008. Então, assim, são situações que fogem muito do controle humano, certo? E algumas dessas situações, infelizmente, são arcadas por pessoas que têm o poder financeiro, têm poder aquisitivo e muitas vezes não são responsabilizadas, tá, gente? Pouquíssimas vezes, algumas vezes elas podem ser multadas, mas existem situações em que o desmatamento é enorme, é grande, como no Cerrado, como em tantos outros tipos de vegetação que nós vimos. Diante disso,
Eu quero que vocês me respondam essa atividade, tá? Da página 15 e me enviem, tá ok? A primeira diz, segundo o texto, que ações podem ser consideradas crimes ambientais. Citei muitas delas aqui. Você pode citar algumas, todas, e se possível me explicar. De acordo com o texto, quais os órgãos podemos fazer denúncias contra crimes ambientais? Que acabou de falar justamente um deles, tá? Por que é importante preservar o meio ambiente? Isso é uma resposta pessoal. Eu abri um leque aqui e se nós estivéssemos em aula, a gente poderia debater. Mas eu tenho certeza que você já tem um senso comum de poder me responder. Você já presenciou algum crime ambiental próximo à sua casa ou à escola, semelhante ao que foi representado nas imagens do texto? Converse com os colegas e registre como foi esse crime. Infelizmente, nós não podemos estar juntos para debater, mas eu sei que você tem um pensamento, uma linha de pensamento a respeito desse assunto. E acredito, assim como eu, que citei aqui um exemplo, você também terá outros exemplos que poderá ser colocados. Por hoje é só, né? Eu vou esperar que vocês me enviem as atividades. Fiquem todos com Deus e tenham um bom final de semana.